tem algo muito errado acontecendo na nossa política brasileira. E ninguém conta a verdade para nós, não é verdade? A gente sai cedo, luta, salário apertado e tem gente só ficando rica em Brasília. E nas custas de quem? Nas nossas, é claro, né? E sabe o que é pior, gente? Tá tudo legalizado. Ninguém fiscaliza ninguém. Eles criam leis que protegem eles pagam a conta, né? Tudo legalizado, tudo bonitinho, recolhe imposto e quem paga essa conta somos nós, é isso mesmo. Você já percebeu que sempre que o povo começa a abrir o olho, surge uma nova cortina de fumaça? É uma polêmica no STF, um discurso inflamado lá no Congresso, né? É isso mesmo. Uma matéria sendo manipulada na TV. E no fundo, isso não passa de uma patifaria, um teatro para esconder a verdadeira farra do público. É isso mesmo, gente. Porque o único interesse deles é pôr a mão no dinheiro público. E as manobras deles sorrateiras, os acordos nos bastidores, a gente nunca vai ver no Jornal Nacional, né? A gente pode até deduzir, mas a gente não vai ver no Jornal Nacional o que está acontecendo. Tem político que finge brigar no Supremo, né? Mas, quando você vai ver, tá jantando junto no final de semana, tá no encontro em família. Tem deputado que jura defender o povo, mas quando vota a favor de banqueiro, aí a coisa fica apertada. Tem apresentador de jornal que diz estar do seu lado, mas recebe milhões de publicidade da estatal. Você ainda acredita que tudo isso é por um acaso? Não, não, gente, não é não. Nesse vídeo, nós vamos tentar abrir a caixa preta para você. A caixa preta do poder. E nós vamos te mostrar o que todos eles escondem da população. Leis que podem tirar o seu direito, acordos que beneficiam somente os partidos e as corporações, o jogo sujo que rola atrás dos bastidores. E sim, vamos falar nomes. É Lula, Alexandre de Moraes, Bia Kicis, Rede Globo. Ninguém escapa da verdade aqui, gente. Ninguém escapa da verdade. E chegou a hora de parar de ser somente espectador. A gente tem que começar a questionar. Você merece saber a verdade, nós merecemos saber a verdade, entender cada decisão que eles tomam lá em cima e que afeta o nosso dinheiro, nossa segurança, nosso futuro, nossa vida, nossas crianças. E mais, merece ter voz. E esse canal aqui é para nós que não aceitamos ser feitos de bobo. Para nós que estamos aqui para sermos gente, povo brasileiro, para termos valor. E você vai entender realmente o que está acontecendo no Brasil sem maquiagem, sem censura, sem rabo preso. Então fica comigo até o final, porque agora a máscara vai cair. E eu vou te contar tudo o que está acontecendo. Fica aqui com a gente, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, acione o sininho de notificação para que a gente possa entrar com você naquele momento que você aí de casa vai estar preparado para ouvir o que nós temos para dizer. Porque tudo que a gente traz aqui é com muita transparência para você aí de casa estar informado, para você não perder nada do que está acontecendo.
Então, vamos conosco, pessoal, porque eu vou trazer aqui para você tudo, absolutamente tudo que está acontecendo, de maneira politizada, de maneira que você vai entender e de maneira simples. É isso mesmo. Enquanto você está aí recebendo o seu salário mínimo ou uma aposentadoria miserável, os políticos estão ganhando fortunas às nossas custas. E, é claro, soltando leis ao seu favor. E quem paga a conta é você aí de casa, não é verdade? Sou eu que estou aqui. Então, gente, é um STF comandado por um Alexandre de Moraes que está interferindo em tudo, no Congresso, nas redes sociais, na sua liberdade de expressão. Do outro lado, a Rede Globo, fingindo fazer jornalismo comercial e recebe milhões do governo Lula em publicidade. Coincidência ou não, a gente não sabe, mas tudo está interligado. É Bia Kicis que aparece na TV como a defensora da liberdade, mas na hora do vamos ver não tem uma posição firme. Presidente Lula, que prometeu defender os pobres, mas ele defende aos bilhões no bolso dele, não é verdade? No bolso dele, de empresários, enquanto todos nós continuamos recebendo merreca, enquanto nós, o nosso salário mal dá para fazer o mercado, né? Mal dá para comprar o do mês. É verdade ou não é? E a gente vai aguentar? Continuar aguentando calado? Vamos continuar assistindo tudo isso de braço cruzado, enquanto nós somos atacados e eles vivendo no bem bom? Vamos nessa, gente. Vamos ouvir o que nós temos para dizer aqui, vamos centrar nossa cabeça e vamos brigar pelo que é nosso. O deputado, aliás, o senador Alcolumbre, acabou de afirmar nessa terça-feira, tá? O aumento de número de cadeiras para deputados caso o presidente Lula não se manifeste no prazo. É isso mesmo, gente. Acaba de chegar essa notícia para você agora. O senador afirmou que se chegar o prazo, que é dia 15, e o Lula não se manifestar, eles vão aumentar o número de cadeiras para deputados. O ministro-chefe da Casa Civil afirmou que durante o programa Roda Viva é pouco provável que o presidente aprove a lei. É isso mesmo. Com certeza ele fará algumas reflexões a respeito do assunto. E essa opção só cabe a ele, né? Caso aprovada, a lei vai aumentar o número de deputados federais de 513 deputados para 531. Olha só o que nós estamos conversando no início, né? Então, tudo é em prol deles, nada em prol da sociedade. O texto foi aprovado no Senado 25 de julho, em uma votação apertada. 41 votos favoráveis, o que representa o mínimo necessário, ao contrário de 33. Na Câmara, a vantagem foi mais larga, 361 votos de acordo e 36 contrários e 30 de abstenção. Né? A proposta para criar novos cargos de deputados surgiu após o STF pedir redistribuição de cadeiras de acordo com a população atualizada de cada estado. É isso mesmo, gente. O número de deputados não era alterado desde 1993 para evitar a perda dos parlamentares em certos estados. E os deputados aumentaram o número de membros de casa de acordo com a população atual, 18 vagas. A proposta fez com que até a oposição apelasse ao presidente. O senador bolsonarista, o Cleitinho, publicou num vídeo no seu perfil X, o antigo Twitter, pedindo para Lula que Lula vetasse essa lei. Lula
Se Lula vetar, né, esse projeto, ele vai voltar para o Congresso Nacional. E aí a gente vai conhecer quem ele é. Quem é quem, perdão. Disse ele. Derruba esse veto de Lula e vocês podem ter certeza que todo o Congresso será inimigo do povo, declarou o senador. Olha só, gente, a que ponto nós estamos chegando, né? Então, pasme, a coisa cada dia pior, infelizmente cada dia pior, porque eles estão pensando em coisas que é em benefício deles, mas com relação à população não. Então, se por um acaso entende-se que o número, olha só, até o termo, digo até irônico que ele usa, em falar a respeito, né, que se não for vetado aí, o que vai acontecer, e se for vetado, o que não vai acontecer. Então, são coisas assim que a gente para ouvir e acaba achando até um absurdo a forma que eles estão falando e colocando a situação como se fosse talvez uma ameaça, não sei se a ameaça seria uma a palavra correta, né? Ou uma, um aviso, não dá para saber qual a entonação deles, mas entre eles está um clima muito tenso, né? E esse clima tenso acaba deixando a população numa situação muito instável. E essa situação de instabilidade acaba criando também situações instáveis para pessoas fora do país que querem empreender dentro do nosso país. É uma pena que tudo isso esteja acontecendo. Mas seguindo aqui, eu vou trazer outra coisa para vocês aqui, que é a respeito do acordo que foi fechado entre o INSS e o STF. Gente, esse acordo é a respeito daqueles descontos do pessoal do INSS, dos aposentados e pensionistas. Foi fechado um acordo entre o STF e o INSS para que tramite, tá, administrativamente os processos de devolução e suspenda os processos judiciários. Por quê? Porque eles querem tirar da justiça a demanda grande de processos contra a Previdência Social, incluindo, é claro, as indenizações por dano moral. Mas a primeira etapa, o primeiro pessoal que vai receber aí o primeiro lote, segundo eles, vão ser aqueles que não receberam contestação, tá? Das associações. Os que receberam contestação não vão receber, vai ser passado por uma análise, né, para ver se realmente isso vai ou não ser devolvido. Mais uma notícia que eu trago para você aqui, gente, é o seguinte: crise no preço dos alimentos. Olha só que absurdo. Como nós estávamos falando, a coisa só tende a piorar. Gente, será que tem alguma coisa a ver a crise do INSS aí com a crise dos alimentos? Não sei, mas isso tudo impacta no governo. O governo federal analisa recentes repercussões, é claro, e isso vem divulgando uma crise grande, é claro, provocada pela revelação das fraudes do INSS, que ganhou um grande destaque em abril, né? E é considerada crucial para a popularidade aí do governo, atual governo, e a avaliação do governo Lula tem caído muito, né? E também, gente, o aumento nos alimentos vem impactando muito nessa questão, né, de avaliação de
como é que está esse governo, como é que está aquele. A população está muito insatisfeita com este governo devido à situação que vem ocasionando a população, né? O cenário é bem delicado para a gestão, gente, e os jornais de grande circulação vêm divulgando isso, né? Que essa crise provocada, tanto no INSS quanto essas restrições ou aumentos, inflação e etc., no governo, tem provocado uma avaliação muito ruim, né, para o governo. Então, a desaprovação do governo aí, nós estamos falando que está numa oscilação muito grande, mas para baixo, não para cima. E boa parte dos entrevistados, eles estão indo contra o governo, né? E além disso, também a população de baixa renda e também, gente, o custo e o aumento desproporcional dos alimentos para famílias que vivenciam aí até 2 salários mínimos tem impactado demais nessa popularidade, né? Essa percepção influencia muito na negativação da gestão. O preço da alimentação, é claro, tem uma ligação direta com tudo isso, né? Porque a crise, as pessoas estão cada vez mais vulneráveis, a crise econômica está cada vez maior. Então, quem ganha 2 salários mínimos mal consegue se alimentar e pagar aluguel. E o papel, né, claro, da rede social e da comunicação com a população é um fator que vem preocupando bastante aí o governo na disseminação de ataques e desinformações pelos meios digitais. E os assessores vêm argumentando, gente, que a população mais pobre, que consome principalmente informações via dispositivo móvel, é especialmente os mais suscetíveis, segundo eles, às mensagens manipuladoras pela oposição. E essa vulnerabilidade pode desfavorecer a perpetuação da imagem negativa, né, do governo, mesmo com eventuais avanços. Gente, olha só. Eu até entendo essa informação aí que eu estou passando agora, a preocupação do governo a respeito. Mas na verdade, não precisa a mídia passar isso. Todos nós estamos sentindo isso na pele. A gente vai ao mercado e não consegue voltar com 2 sacolas com R$ 200. Antigamente, a gente voltava carregado de coisas do mercado. Agora, infelizmente, não dá mais. O salário mínimo não tem valor, 2 salários mínimos não tem valor, né? Ainda que a gente tenha esperança que a condição econômica mude, que as coisas mudem de cenário, até porque para nós seria bom que mudasse, independente de quem está governando ou não, porque não importa o nome que está lá, não importa o partido que está lá, desde que as coisas funcionem, mas elas não têm funcionado como devem funcionar. E é muito triste porque isso acaba prejudicando a população inteira, né? Então, eles têm que ser mais eficazes, têm que ser mais moralistas, têm que ser mais competentes. Infelizmente, nós estamos numa situação que não tem eficácia, né? Não tem um governo eficaz, não tem pessoas capacitadas para onde estão. A culpa é deles? Neste momento, eu vou dizer a vocês que não. A culpa é nossa, que votamos nas pessoas erradas. Então, nós, como população, temos que ter mais consciência na hora de dar o nosso voto. Porque os agentes políticos que estão tomando as decisões na parte econômica, na parte de gerir né, todo o nosso país, tá com a percepção pública ruim porque nós mesmos ocasionamos isso, né? As próximas semanas são cruciais para a gente sentir ainda mais as consequências dessas crises que nós estamos passando.
a crise econômica, ainda mais agora com essa situação do IOF, né? Que a gente não sabe como é que vai ficar. Segurança social? Nenhuma. Não temos nenhuma. E aí a pergunta, como é que vai ficar? Não sabemos. Mas também não podemos só criticar, temos que fazer a nossa parte. Certo? Então, pessoal, isso é o que nós trouxemos para você aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima edição. Até mais, fiquem com Deus.